Hoje eu queria falar de alguns comandos auxiliares que são importantes para a gente diminuir o nosso programa, né? O nosso programa, toda vez que a gente cria uma linha, né, ele cria uma coordenada, né? O que ele define como linha? Linha é a distância entre duas coordenadas. Então, na verdade, o que ele desenha? Ele desenha dois pontos, um ponto em cada lugar, e aí ele representa dentro desses dois pontos uma linha. É isso que ele faz. Então, sabendo disso, a gente pode, por exemplo, vir aqui e pedir as coordenadas. O negócio é eu achar aqui novamente. Onde é que está? Utilities, aqui, ó. Point ID, ou, tá vendo? Identidade do ponto. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar na minha lista aqui, ó, ID Specific Point. Então, pontos específicos de identidade. Me dá o valor do X, do Y e do Z. Lembrando que o AutoCAD é espacial, né? Então, com isso aqui, ele vai me definindo os pontos. Para onde é que é importante isso aqui, definição de ponto? Se eu estiver fazendo algum desenho geométrico, definição de ponto é importante. Se eu estou trabalhando com um desenho, estou modelando no AutoCAD e depois vou transportar, né, vou exportar esse meu desenho para um TQS, um SAP, um GT-Extruder, um programa de análise estrutural, né, ele vai exportar essas coordenadas também. Então, para lá, para esses outros softwares, né, é importante que ele tenha alocado as coordenadas, porque é isso que a gente vai mexer nos demais softwares. Então, essa ideia de ponto, ela acontece no AutoCAD, né? Eu posso, com esse comando de identidade, pegar uma lista de pontos. Ó. Peguei esse, dou um Enter, pego o próximo, Enter, pego o próximo, Enter, o próximo, Enter, o próximo, Enter, o próximo. Tá? E vou pegando os pontos que a mim interessa. Se eu subir essa barrinha aqui, ó, aqui embaixo é um prompt de comando, né? Então, imagina todos os comandos que a gente deu da última vez que a gente abriu para cá, ele vem listando para a gente. Ó. Então, ele lista aqui o valor do X, o valor do Y, o valor do Z. Né? Ele lista o comando line, que foi dado antes. Né? Antes do line foi dado o comando high. Ó. Então, está listado aqui, ó, o comando high, tá vendo? Então, ele lista para a gente o comando que a gente deu. E eu posso vir aqui, ó, selecionar e copiar, Ctrl C. Se eu tiver algum editor de texto, tá? Algum editor de texto, um WordPad da vida, ó, eu consigo muito bem copiar esse editor de texto e vir aqui, ó, R, né? E vim aqui e replace all. Ah, não, fiz uma bobaginha aqui. Vim aqui, ó, Ctrl Replace all. Ctrl Replace all. E aí eu vou editando o meu texto aqui, para poder jogar numa planilha Excel, por exemplo. Né? Eu posso me utilizar disso aqui para poder jogar numa planilha Excel, por exemplo. Eu posso me utilizar disso aqui para poder entrar num programa de análise de elementos finitos, né? Tá? Então, eu tenho essa possibilidade de pegar valores a partir da lista de tabela do AutoCAD. Além disso, ela vai registrando todos os comandos que a gente usou. E agora vamos falar de uns comandos complementares. Olha só. Toda vez que eu venho aqui, crio uma layer. Vou criar uma layer nova aqui. Ó. Vou criar uma layer chamada lixo. Lixo 1. Pode botar a cor, posso botar o que for. Tá? Criei uma layer. Depois criei uma outra layer. Lixo 2. Aí vou criando lá, criei um monte de layer, né? Lixo é a forma de dizer, tá? Aí, lixo 3. Criei lá. Mas eu não usei, vamos supor. Eu criei a layer, mas não usei. Ó. A layer está criada.
tá? Aqui, ó, a layer que a gente criou chamada lixo, lixo 1, lixo 2, lixo 3, né? Elas estão criadas, estão congeladas e não estão usando para nada. Não tem nenhum desenho. Elas vão aumentando o arquivo de save do AutoCAD, né? Vai transformando aquilo cada vez mais pesado. Ele precisa registrar essa layer, né? Não é só isso não, um bloco também, ó. Se eu criar um bloco aqui, ó, criar bloco, create, bloco, bloco lixo, especificar um ponto, aqui, ó, especificar objeto, ok. Ele criou o bloco lá, né? Esse elemento que foi a cópia não vira bloco, né? Eu preciso inserir o bloco aqui. E não uso, isso vai ocupando espaço no programa. Outra coisa que ocupa espaço é o seguinte, eu vim aqui, eu peguei isso aqui, né? Aí eu saí copiando, fiz um monte de bloquinho lá, e de repente eu comecei a copiar aqui sem querer, uma por cima da outra. Ó. Pá, 3, 4, 5, 6. Aí, ela não aparece direito. Ó. Aqui, ó, se eu for dando zoom, eu não consigo ver, né? Mas eu tenho vários elementos repetidos ali em cima, né? Isso é lixo, né, cara? Eu não preciso disso. Isso só vai aumentando a capacidade da minha... Olha lá. Eu vou mover esse negócio aqui, ó. Pô, movi um, tem outro, vou movendo, né? Isso tudo é lixo que vai sendo criado, né? Eu posso ter, por exemplo, linhas sobre linhas com mesma layers ou layers diferentes, ó. Vou criar uma outra linha aqui, ó, sobreposta a essa, com os mesmos endpoints, só que eu vou trocar a corzinha dela aqui. Vou trocar a layer dela. Vou tirar de piso e vou botar de equipamento. Tá? Isso tudo vai aumentando, aumentando, aumentando a capacidade. A ideia é a gente reduzir esse monte de lixo, né? Para poder também ficar leve o arquivo de save do AutoCAD. Então, eu tenho dois comandos que é interessante para a gente usar. O primeiro é o purge, de purgar. Tá? Eu escrevi purge, ó. Purge. Tá certo? É uma vassourinha, tá vendo? E aí ele vai dizer, o que você quer purgar? Você quer purgar uma view? Quer purgar uma tabela? Quer purgar um line type? Vamos supor aqui que eu tenho um monte de line type aqui registrado e não estou usando para nada, né? Então, vamos de novo. Purge. Eu venho aqui, confirmo, boto tudo aqui, ó, e digo purgar tudo. Tudo que for lixo que não estiver sendo usado, deleta. Então, purgar all itens, todos os itens. O que ele vai tirar para mim? Ele vai tirar para mim layers que a gente não estava usando. Ó. Quais as layers que a gente criou que não estava usando? Lixo. Ó. Cadê a layer lixo? Ó? Sumiu. Né? Porque ela era uma layer que estava ali só ocupando espaço. Né? O bloco que a gente criou. Insert bloco. O bloco chamava lixo. Né? Bloco lixo. Cadê? Não tem nenhum bloco lixo mais. Né? Não está usando, tira, descarta. Tira da memória. Né? Isso funciona para formatação de texto, formatação de daemon, né? Então, se eu tenho vários tipos de daemon, né? Aqui, ó, vou criar um novo aqui. Como é que cria mesmo? Não era aqui no Annotation? Annotation. Aqui na setinha, né? Não. Como é que eu faço para criar? Inserir, bloco, aqui, né? No Annotated. Aqui, ó. Aí, se tivesse criado vários aqui, né? E não estivesse usando essas formatações de cota, ele vai e apaga também, apaga a formatação de cota, apaga a formatação de texto que não esteja usando, né? Ele vai aliviando. Ó. Aqui a gente está usando esse monte de tipo de texto diferente. Ó. Não devia, mas a gente está usando esse monte de tipo de texto diferente. O que não está usando, ele apaga. Só não apaga as linhas sobrepostas. Olha só, vou dar um move aqui. Ó. Olha lá.
Aí, a vermelha continua embaixo da amarela, amarela embaixo da vermelha, né? Se eu der um move aqui, ó, olha lá, elas continuam, né? Tá? Então, para apagar elementos repetidos com os mesmos pontos, aí o comando não é o purge, o comando é o overkill. Overkill, olha lá, é outra vassourinha, tá vendo? Overkill, outra limpeza que a gente vai dar. O overkill funciona o seguinte, eu tenho que dar o comando e selecionar o que eu quero fazer a limpeza. Dou um Enter. Então, ele me dá várias opções, ó. Se eu desacionar aqui, ó, eu estou desacionando, ele só vai apagar o que for igual, tiver na mesma layer, na mesma cota ou nas mesmas configurações. Quer ver? Ó? Vou dar um OK. Então, ele deu um overkill aqui. Se a gente olhar no arquivo de texto, a gente vai ver que ele diz assim, ó, 6 duplicações deletadas. Tá vendo? Quem eram essas 6 duplicações deletadas? Essas 6 duplicações deletadas eram os retângulos aqui, ó. Olha lá. Dei um copy, desculpa. É move, né? Ó. Agora sumiu, porque ele apagou o excedente. E esse aqui? Opa, o vermelho continuou embaixo do amarelo. Por que ele não apagou isso aqui? Porque na hora que eu usei o overkill, eu disse que não era para ignorar as cotas. Ó. Se eu der agora ignorar a layer, né, ele vai apagar uma ou outra. Ou ele apaga amarelo ou ele apaga vermelho. Ó. Vou dar um move ali, ó, vou mover. Ó. Olha lá, apagou a vermelha que estava embaixo. Viu? Então, isso faz, na hora que eu salvar, esse meu arquivo vai ficar mais leve, né? Não vai ficar tão pesado. Então, eu tenho esses dois comandos aí que são interessantes. Aqui, ali, apagou uma duplicada. Ó.